Beleza, pessoal. Então, acredito que esta é a nossa vigésima aula de criação de DeFi, arbitragem, bots, multimercado. E antes de nós prosseguirmos, vamos ver quais informações nós já temos, uma vez que a partir de agora nós começamos a entrar na uma fase crítica, que é a fase de decisão de compra com base no retorno estimado. Mas primeiro vamos rodar aqui o nosso bot para ver que informação que ele já está nos dando. Então observe aqui que nós já temos, por exemplo, acesso às reservas em cada um dos mercados relativo a um mesmo par. Com base nessas reservas nós calculamos a diferença de preço em termos percentuais. E uma vez calculada essa diferença de preço, nós conseguimos dizer onde que nós temos que comprar o nosso token, o chamado ARB4, que no nosso caso é o Rapid Ether, neste projeto, e aonde que nós temos que vender, ou melhor, nós temos que comprar o ARB Against, né, que será o Shiba Inu, e aonde que nós temos que vender o Shiba Inu para que nós possamos no final sair com uma quantidade maior do ARB4, que é o Rapid Ether. Então, ou seja, é o token que nós queremos sair com uma quantidade maior. E aqui, o que o nosso robô já está dizendo é que nós temos que comprar na Uniswap e vender na SushiSwap, uma vez dada esta diferença de preço aqui. O problema é que, conforme nós já falamos, o mercado DeFi, cada passo em questões de segundos, você pode ter uma diferença de preço muito grande, ou seja, aquilo que há 2 segundos atrás parecia lucrativo, no momento da compra já não é mais. Então nós temos que fazer uma série de avaliações. E aí também é importante dizer, né, que nós já programamos o robô para que a cada swap ele possa nos fornecer essas informações. Então nós ainda precisamos colocar essas informações dentro da nossa função, que é responsável por ouvir o swap, uma vez que nós só vamos fazer essa checagem quando ocorrer um swap, que no nosso caso é o nosso critério para verificar se houve uma diferença de preço. Uma vez que toda vez que houver uma compra, vai ter uma alteração da quantidade dos tokens, uma alteração relativa, e essa alteração, conforme nós já estudamos quando nós falamos sobre a formação dos preços no âmbito dos Automated Market Makers, pode ter alteração, certo? Pode ser utilizado outros critérios, além, por exemplo, do swap também. Nós podemos utilizar a cada novo bloco, né, que tenha sido incluído na blockchain, mas inicialmente vamos manter esse critério do swap. Então o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer? Bem, agora que eu já tenho aparentemente, eu já sei aonde está mais barato para eu fazer a compra, então agora eu preciso verificar se essa operação ela tem um potencial de me trazer algum retorno. Mas como assim? Se no mercado um ativo está mais barato e você já sabe que no outro aquele mesmo ativo está mais caro, você já sabe que você pode comprar onde está mais barato e vender onde está mais caro, por que você ainda precisa verificar? Obviamente que você vai ter lucro. Não. Não e não, pessoal. Porque há várias questões, como eu falei, que podem alterar. Há a questão do chamado slippage, é uma delas. A questão que você tem que analisar quais são os custos de transação, isso que as pessoas muitas vezes ignoram, ou seja, os custos da operação. Ah, mas o mercado DeFi não tem intermediação, você opera direto. Sim, mas não significa que não tenha custos de transação. Por exemplo, como que você vai fazer a compra agora? Nós vamos entrar no período para comprar o token. Você vai comprar com recursos próprios e terceiros. Ah, eu vou usar um Flash Loans para fazer. Certo, mas o Flash Loans tem uma taxa. Embora seja um empréstimo sem garantia, você tem que pagar uma taxa que, conforme a corretora escolhida, você vai ter que levar em conta. Tem o gas. Qual que é o valor de gas que você está considerando? Para você realizar a operação, você tem que pagar um valor para a rede. Os nós não trabalham de graça, né? Só relógio, certo? Então, ou seja, há vários passos. E o que nós vamos fazer hoje? Bem, hoje nós vamos começar a analisar essa parte do retorno estimado. Vamos primeiro entender especificamente como que nós vamos trabalhar com o Smart Contract, que nós já temos ele já instanciado, já temos acesso a todos os métodos dele, que é o Router de Smart Contract, e que vai ser responsável tanto por verificar
ser uma das peças, né, que vamos utilizar para ver o retorno estimado, quanto para realizar daí a compra efetiva. Certo? Então vamos voltar agora já para o... Deixa eu dar um Ctrl C para o robô parar. Lembrando que nós trabalhamos o curso até agora apenas na mainnet. Então, ou seja, as informações são confiáveis, né? Então, nós temos aqui já a estrutura, certo? Ainda não colocamos as funções dentro da função swap para que elas sejam ativadas só após o swap. Porém, o que eu quero que vocês entendam nesse passo é o modo lógico que nós estamos estruturando, ou seja, nós temos uma função específica para cálculo das reservas. Com base nas informações dessas reservas, nós calculamos o preço, temos uma função específica para o cálculo do preço, certo? E aí, com base no preço, nós também determinamos a direção, chamado determine direct, temos uma função específica para isso, certo? Tem uma função para cálculo do preço, né, que com base na diferença desse preço aí vai determinar a direção de compra e venda, certo? E a mesma coisa nós vamos fazer agora. Só que, como essa parte é muito crítica, eu vou primeiro ensinar vocês a trabalhar com o router, entender as funções getAmountsOut e getAmountsIn. Na verdade, vamos usar apenas nesse momento o getAmountsOut, para que daí fique mais fácil, porque vocês vão ver que entendendo isso, o restante aqui do nosso código vai ser muito simples de finalizar, certo? Mas de qualquer forma, vamos já deixar escrito apenas que nós precisamos fazer esta função ainda, que vai se chamar, vai ser uma função, como é uma função assíncrona, ela vai precisar ser escrita, acho que vamos escrever ela aqui mesmo, né? Essa aqui não tem, podemos escrever aqui fora nesse momento. Então async function vai ser get estimated return, certo? E aqui, veja bem, o que nós precisamos entender, né? Ora, nosso objetivo, embora eu tenha talvez esses termos, muitos deles para você seja termos complexos, o fato é que o que nós queremos aqui é muito simples. Eu tenho uma quantidade de rapid ether, no final das contas, e eu quero sair com uma quantidade maior, quero ter lucro, certo? Então, se eu começar com uma quantidade de ether e no final das contas, depois de realizar a operação, depois de comprar onde está mais barato e vender onde está mais caro, tendo em vista todas as demais circunstâncias, tudo indicar que eu vou sair com uma quantidade menor, então eu não vou realizar arbitragem, certo? Então é muito fácil você saber, por exemplo, os parâmetros que nós vamos utilizar nessa função aqui. Vamos poder chamar aqui inicialmente, colocar aqui um padrão, nós vamos chamar a quantidade, que é a quantidade que eu vou usar para fazer a compra. Essa quantidade pode ser, como disse, sempre falo, de recursos próprios ou de recursos de terceiros por meio de um flash loans. Ou não necessariamente um flash loans, né? Você tem outras possibilidades também. Aí você vai ter o que? O que nós vamos chamar de router path, que é o acesso, um array que vai ter tanto acesso ao router da Uniswap quanto da SushiSwap, que são os smart contracts responsáveis pela realização da compra e por verificar o retorno estimado. Então eu vou colocar aqui. E enfim, eu tenho os dois, o token 0, que é o token que nós chamamos aqui o arb4, que é aquele que eu quero sair no final, que é o Rapid Ether. E vou ter também o token 1, que é o arb_against, no nosso caso o Shiba Inu. Lembrando que nós vamos ter uma aula específica, onde nós vamos poder ampliar isso para mais mercados. Na verdade, você já sabe fazer isso. Talvez você não saiba que você sabe, mas nós vamos ter uma aula bem específica acerca disso. Perfeito. Uma vez que eu já sei aqui que eu vou ter então essa função, o que eu vou precisar fazer agora? Bem, agora vamos apenas entender um pouco o funcionamento do router, para daí nós podermos encapsular depois, criar uma lógica um pouco mais elaborada e encapsular dentro dessa função aqui getEstimateReturn. Onde que nós podemos fazer isso? Deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui dentro. Qualquer coisa a gente corrige. Bem, então eu vou primeiro ter que definir
uma quantidade que eu vou utilizar para realizar a compra, certo? Como eu não defini ainda se vai ser recurso próprio, se vai ser recurso de flash loss, eu vou então aqui criar mais uma variável que eu vou chamar de amount in. E aí, este amount in eu vou definir ele aqui como sendo um Ether. Aí para isso eu posso utilizar aqui o WebTree utils, certo? Ponto two-way, porque nós vamos enviar esse valor para a blockchain. Então, quando nós enviamos, ele é way. E aqui o valor, né, que eu vou enviar, que será um Ether. E como de prática, vamos dar um console log no amount in para ver se está tudo ok. Vou salvar. Vamos rodar novamente. Sim, então veja que eu tenho aqui a quantidade equivalente de um Ether convertida para Whey.